Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 28 do Movimento Aprender Mais. Hoje nós teremos uma continuidade, da sequência didática Lendo e Produzindo Verbetes, a etapa 2, leitura de um texto de divulgação científica e de um verbete, análise das características dos gêneros. Hoje nós vamos trabalhar a atividade 2C, tá bom? Que é uma continuidade da atividade anterior, né? Que foi, a gente trabalhou a atividade 2A e 2B, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar a atividade 2C, que está na página 177. Então, você já pode pegar o seu livro Emai Ler e Escrever, abrir na página 177 e colocar a data de hoje, combinado? Hoje, dia 29/7, 29 de julho, tá bom? Então, vamos lá, página 177. Eu trouxe para vocês, então, um verbete novo, uma curiosidade nova. Olha lá, curiosidades das abelhas melíferas. Então, nós vamos conhecer essas abelhas hoje. Coloquei aqui a imagem, da abelha melífera, para vocês observarem as características dela, né? Olha lá, ela está numa flor, tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre essas abelhas hoje, tá bom? As abelhas melíferas são responsáveis pela produção do mel, o mais antigo adoçante que se tem conhecimento. Pertencem à ordem Hymenoptera, mesmo grupo das formigas e das vespas. Uma colmeia de melíferas pode ter em média 70.000 abelhas, que se dividem em três classes: as operárias, que providenciam a alimentação, a rainha, que põe os ovos, e o zangão, que acasala com a rainha, para que ela consiga colocar os ovos, né? Uma colônia de tamanho médio compreende uma rainha, né? E cerca de 100 zangões, e mais ou menos 75.000 operárias. Olha a quantidade de abelhas em uma colmeia de tamanho médio. Imaginem só, 75.000 operárias. É muita coisa, né, gente? É um dos insetos mais importantes para o homem, pois seus produtos são de grande utilidade, como o mel, o própolis e a geleia real, né? E a cera. Além de promoverem um importante papel na reprodução das plantas através da polinização. Muitas plantas não existiriam sem a presença das abelhas melíferas. Então, vou destacar aqui agora, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso que a gente acabou de ler. Olha, vou ler novamente. É um dos insetos mais importantes para o homem. Por quê? Porque além de produzir o mel, o própolis, a geleia real e a cera, né, que nós consumimos, ela também promove um importante papel na reprodução das plantas através da polinização. Muitas plantas não existiriam sem a presença das abelhas melíferas. Vamos prestar atenção nisso, por quê? Porque a gente vê a abelha, as pessoas, veem a abelha, ficam desesperadas, achando que a abelha vai picar, que a abelha... E, na verdade, a abelha só vai te atacar se você mexer nela, né? Se ela se sentir ameaçada por você. Caso contrário, ela não vai te picar. E ela tem um importantíssimo papel. Por quê? Porque ela é fundamental na polinização das plantas. Então, tá vendo ela aqui? Ela não tá descansando em cima da flor, né? Ela está retirando da flor aquilo que é necessário para ela, para a sobrevivência dela, para a alimentação, para a produção, né, dos alimentos que ela produz. E, além disso, ela ainda vai ajudar a polinizar, ela ainda vai ajudar a espalhar as sementes, né, dessa planta, dessa flor, tá? Então, ela é muito importante. E aí, olha, muitas plantas não existiriam sem a presença dessas abelhas. Então, se a gente acabar com essas abelhas, muitas plantas vão deixar de existir, tá? Vai haver aí um desequilíbrio, tá? Então, as abelhas são muito importantes. Às vezes a gente fala, nossa, esse insetinho minúsculo, que diferença vai fazer?
E faz, viu, gente? Faz muita diferença, tá? Ele tem um papel, esse tipo de inseto tem um papel fundamental na reprodução dessas plantas, tá bom? Então, olha lá, por serem insetos milenares, quer dizer que faz mais de 1000 anos que eles existem, né? Milenares, e são muito inteligentes, as abelhas melíferas despertam alguma curiosidade, tá? Então, elas são explicadas pelo pesquisador em abelhas e polinização, Luiz Fernando Wolff, o qual vem se dedicando há anos em pesquisas sobre a cultura do mel na Estação Experimental de Cascata da Embrapa, clima temperado em Pelotas, Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, tem aí um pessoal que estuda essas abelhas para entender o comportamento delas, né? Essa produção do mel, qual é a importância disso, né? Eles descobriram que são insetos muito inteligentes, então eles estudam essas abelhas para entender melhor sobre elas, tá? Então, esse pesquisador, principalmente, Luiz Fernando Wolff, é um dos que vem se dedicando há anos pesquisas sobre essas abelhas, sobre a cultura do mel e o comportamento delas, tá? Essa reportagem, né, esse verbete, foi retirado aqui desse site da Embrapa, tá? E foi acessado em 30/4 do ano passado, de 2020. Certo, pessoal? Muito bem. Então, esse texto, como de costume, não está no livro de vocês, tá? É um texto que eu trouxe para vocês. Então, se vocês quiserem ler com mais calma, podem pausar o vídeo, fazer a leitura, e aí depois a gente vai começar a responder a atividade. Então, a atividade, pessoal, é essa daqui. Olha, atividade 2C, leitura e localização de informações em verbetes. Então, na página que vocês abriram, vocês já encontraram essa tabela, que é muito parecida com com as duas tabelas, né, que nós utilizamos na aula anterior. Então, nós vamos fazer a mesma coisa da aula passada. Nós vamos ler e localizar as informações dentro do texto, dentro do verbete, tá bom? Então, olha lá. Sua professora entregará cópias de verbetes para vocês em duplas, que deverão ler o verbete e localizar informações que respondam às perguntas da tabela abaixo. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, né, vocês receberiam diferentes verbetes, né, cada dupla ou individualmente, né, por conta da pandemia. Vocês receberiam vários verbetes e aí vocês deveriam localizar as informações nesses verbetes. Porém, como nós estamos fazendo em casa, né, aqui na videoaula, vamos todos responder sobre o mesmo verbete, que é esse que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, começando ali, onde vivem as abelhas? Bom, nós não temos essa informação no texto, né? Vocês se recordam? Nós acabamos de fazer a leitura e em nenhum momento nós encontramos essa informação nesse texto, nesse verbete, tá? Então, nós não temos a informação de onde elas vivem, né? Então, aqui na nossa tabela, nós vamos deixar em branco, tá? Eu coloquei aí um traço vermelho, mas você também não precisa fazer isso, você pode deixar em branco, tá bom? A próxima informação é: quais são as características físicas dessa abelha? Bom, nesse texto, nós também não temos as características físicas, né? Nós temos as características do grupo, né? Da colmeia, como que essa colmeia se constitui, né? Mas nós não temos as características físicas, ou seja, o tamanho, a cor, né? Se tem listras, se não tem listras, nós não temos essas características, tá? Descritas aqui no texto. Então, novamente, eu vou colocar um traço, porque nós não temos essa informação, tá bom? Como se organizam? Essa informação a gente tem lá, vamos voltar lá. Como essas abelhas se organizam? Então, nós sabemos aqui, olha, que em uma colmeia pode ter em média 70.000 abelhas, né? Que se dividem em 3 classes: as operárias, que providenciam a alimentação, a rainha, que põe os ovos, e o zangão, que acasala com a rainha. Uma colmeia de tamanho médio compreende uma rainha,
cerca de 100 zangões e mais ou menos 75 mil operárias. Então, a gente já sabe como que eles se organizam. Agora, a gente vai dar uma resumida, né? Para caber lá na nossa tabela. Então, aqui, como se organizam, né? Eu coloquei bem resumidinho, ó. Eu coloquei entre as operárias, eles se organizam, né? Entre as operárias, a rainha e o zangão, tá? Foi essa eu coloquei bem resumidinho porque o nosso espaço é pequeno, né? Então, eu não coloquei a quantidade de abelhas, até uma colmeia média que pode chegar até 75 mil operárias, né? Esses detalhes não vão caber aqui na nossa tabela, então por isso que eu não coloquei, tá? Então, como se organizam? Elas se organizam entre as operárias, a rainha e o zangão, certo? Como se alimentam? Vamos ver. Bom, nós também não achamos essa informação no nosso texto, né? No nosso texto, a gente sabe o que elas produzem, mas a gente não sabe do que elas se alimentam, né? A gente sabe que elas são milenares, que elas são inteligentes, que elas despertam curiosidades, mas em nenhum momento a gente sabe, né? Conseguiu achar aqui algo que explicasse o tipo de alimentação que elas têm, né? Então, aqui também vou deixar o traço vermelho, tá bom? E por último, uma curiosidade sobre esse animal. Olha, eu achei bem legal a maioria das informações que nós lemos aqui, né? Que nós encontramos aqui. Mas eu coloquei aqui, como curiosidade, né? Essa parte aqui, que é um dos insetos mais importantes para o homem, pois seus produtos são de grande utilidade, como mel, própolis, a geleia real e a cera, além de promoverem um importante papel na reprodução das plantas através da polinização. Muitas plantas não existiriam sem a presença das abelhas melíferas. Então, essa é a curiosidade que eu coloquei lá na nossa tabela, tá bom? Então, aqui também, resumidamente, eu coloquei. É um dos insetos mais importantes, pois seus produtos são de grande utilidade para os humanos, ajudam na reprodução das plantas através da polinização, tá? Eu dei uma resumidinha também para não ficar tão grande e caber na nossa tabela. Certo, pessoal? Então, de novo, se vocês acharam muito rápido, se vocês precisarem de mais tempo, podem pausar o vídeo, fazer com calma, depois vocês retornam aqui e dão um play novamente para continuar a atividade. Combinado? Muito bem, então essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido e aprendido um pouquinho mais sobre as abelhas, né? Qual a importância delas no nosso meio ambiente, né? Como eu já disse várias vezes para vocês, na natureza não tem nada que não serve, né? Que está lá à toa, nada. Uma coisa liga a outra, uma coisa é importante e ajuda a outra para que a gente viva num ciclo, né? Então, nesse ciclo, tudo é importante, né? Não tem nenhum inseto, nenhuma planta, nenhum animal, nenhuma fruta, nenhuma flor, nada que esteja por acaso na natureza. Tudo tem um motivo, tá? Então, a abelha não é diferente. A importância dela para nós, né? Como para alimentação e também para polinização e reprodução de outras plantas, tá? Então, para nós, ela é extremamente importante também. Combinado? Então, pensem bem, quando acharem uma abelha, é só não mexer com ela, que ela não vai te atacar, pode ficar tranquilo. Certo? Muito bem, então, obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos para vocês estarem recebendo as notificações todas as vezes que sair um vídeo novo, tá bom? Um beijo enorme e eu espero vocês na nossa próxima aula, que é amanhã, tá bom? Para a gente encerrar essa semana de atividades. Combinado? Então, um beijo enorme e até amanhã. Tchau, tchau!